é mais forte, o que acontece? Eu tento até migrar para um lugar onde eu consiga me expressar melhor. E Luanda acaba concentrando mais. Então, a gente também trabalha diretamente com as organizações que conseguem chegar até as pessoas. Porque é uma ilusão. Infelizmente, a gente queria pôr um banner aqui bonito, pessoal, que fala: deixa as comunidades liderarem. O Instituto acredita que as melhores pessoas para lutarem para a prevenção, para o diagnóstico, para o tratamento, são aquelas pessoas que são diretamente ou indiretamente afetadas pelo VIH. Pessoas que vivem com VIH, populações que são, por estigma e discriminação, associadas ao VIH. Então, sim, a gente gostaria de ter apoio para todo o país, mas como a gente tem essa classificação, né, não dá, a gente vai e tenta cobrir com os recursos mesmo do Estado. E, doutora Cláudia, como é feita a compra de antirretrovirais e lubrificantes? Todos os insumos que são para serem distribuídos para todo o país, como os antirretrovirais, os testes rápidos diagnósticos, né, do VIH, os nossos preservativos, os lubrificantes não são para a população toda. O lubrificante é mesmo para aquelas populações que a gente chama de populações-chave, né, que tem uma ocorrência maior de infecções, e por isso a gente precisa de outros, assim como quando a gente estava falando de autoteste PrEP, está sendo testado para população chata, né? Porque não seriam... você não tem a mesma necessidade na população inteira. Agora, preservativo, antirretroviral e teste rápido diagnóstico é distribuído para o Instituto, faz aquisição mediante concursos públicos ou adquire diretamente das Nações Unidas, né? Porque são aqueles regulamentados pela OMS e com os preços mais baixos. Por que se deve fazer assim? Porque se a gente vai comprar grosso, é um preço, né? Se a gente compra retalho, é outro. Isso na saúde a gente chama de compras agrupadas. Eu olho a necessidade do país inteiro, aquele insumo que é muito caro, eu compro agrupado, porque quando a gente compra 1 milhão de frascos, a indústria vai fazer um preço assim para você. Se você só comprar 15 mil, o preço é desse tamanho, tá? Então, compra-se agrupado e mediante várias solicitações das províncias, todos os nossos relatórios provinciais, a gente distribui para as 18 províncias. E depois as províncias distribuem para os seus municípios, que distribuem para as suas unidades. E saindo um pouco do tema VIH, sabemos que a população-chave sofre muito estigma e discriminação a partir dos próprios técnicos de saúde. Qual é o conselho que a doutora Cláudia deixa aos técnicos de saúde que, mesmo a jogarem bandeiras, que salvar vidas, independentemente da orientação sexual, identidade de gênero, e país, raça, etc., ainda continuam com estigma e discriminação nos locais de trabalho? Olha, super importante, talvez das mais importantes coisas que a gente vai falar hoje aqui, né, dos temas. Por quê? Todos nós, outro dia, né, faz pouco tempo, eu estava na eleição da Miss Trans Angola. E as pessoas olharam para o Miss Trans Angola com muito preconceito, né? Isso mexeu muito com a sociedade. E teve um comentário de uma pessoa que me chamou muito a atenção. Não me deixou triste não, viu, pessoal? Não me deixou triste porque tem críticas que você fala, nossa, isso é um elogio. A pessoa quis dizer que eu, como médica,
estava tipo infringindo a ética num lugar daquele com esse, praticamente diz que essas pessoas que transmitem o VIH. Olha quanto preconceito tem numa microfrase dessa, né? Em primeiro lugar, a pessoa diz que essas pessoas é que disseminam o VIH. Eu vou lembrar a todos que VIH não é igual ao Covid, que se eu tô no táxi todo mundo respira, né, junto comigo, e se eu tossir todo mundo tá lá. Se é uma doença sexualmente transmissível, precisa de relação sexual. E exceto em caso de violação, que é a menor parte, todas as outras são relações sexuais. Se eu quis ter relação com alguém, a responsabilidade não é da outra pessoa sobre a minha prevenção, é minha, né? Sempre a gente tá jogando pro outro, né? O outro que tem que se prevenir, o outro que tem que usar camisinha. Ah, mas eu... Então, quando a gente tava falando de populações mais vulneráveis, né? E a chave, então, entre as mais vulneráveis, a gente tem que lembrar que o que leva uma população a ser mais vulnerável é exatamente não ter as mesmas chances de vida digna das outras. Por que é que as populações chamadas chave, né? E vou explicar quem a gente considera aqui em Angola, que é na maioria dos países, os homens que fazem sexo com homens. E por que você fala assim e não fala homossexuais? Porque tem muitos homens que não se assumem homossexuais ou que não se identificam. E aí eu não estou falando de identificar aí na praça, né? Falar, estou falando da identidade e da orientação, né? Da orientação sexual, não assumem nem para si mesmo, não é que não assumem para a sociedade só, e que têm relações. Ou homens que estão, por exemplo, em confinamento e acabam tendo relações, mas não quer dizer que quando ele sair dali ele tem essa orientação. Trans. A doutora Cláudia já entrou na outra pergunta, que é sobre o PrEP. Então, nós também vamos querer entender quais são as políticas de implementação do PEP. PEP já é uma outra coisa, né? Que é profilaxia pós-exposição. Significa o quê? Eu tive uma relação, por exemplo, desprotegida, ou eu sei, né, sou casal que a gente chama de serodiscordante, quando uma pessoa do casal tem VIH, a outra pessoa não é ainda infectada. O que eu posso fazer? Posso evitar, né? E evito como? Só usando preservativo? Preservativo é fofo, vocês estão vendo, né? Sempre conosco. Preservativo é seguro e é maravilhoso e foi muito importante porque por muitos anos foi a única coisa que a gente tinha para usar. Mas a vida caminha, né? Tecnologia caminha. E a gente descobriu que quando que a gente começou a fazer PEP, que é a profilaxia pós-exposição? Na verdade, começou-se a testar isso. Essa é a mesma coisa que a gente faz para as crianças que nascem de mães que vivem com VIH, né? Quando a criança nasce, a gente dá xarope, né? Porque a criança não engole comprimido. São medicamentos em forma de xarope, de solução, durante as primeiras semanas de vida pós. Porque se teve contato na hora do parto, a gente vai evitar. Então descobriu-se na época que se eu desse remédio para alguém que foi exposto ao VIH, eu posso evitar a transmissão se eu usar esse remédio pós. Para quem mais a gente faz profilaxia pós-exposição? Quem foram os segundos beneficiados? Os profissionais de saúde. Se vai lá, né, fazer um procedimento, Eukênis é enfermeiro, vai lá, né, picou, tirou 200 mililitros de sangue. Eukênis não obedeceu tudo que tinha que fazer, né? Deixou ali, foi encapar a agulha, se furou. Se eu for uma pessoa, né, vai fazer teste na pessoa. Se vier o VIH positivo, o que o Eukênis tem que fazer? Vai ser indicado o PEP, né? Vai tomar remédio pós-exposição.
Na relação sexual também, né? Tive uma relação desprotegida, o ideal é saber a serologia da pessoa com quem você teve a relação. Mas às vezes, né? Não deixa, vai, não vai. E tem gente que, né, acontece, estava lá com preservativo, o preservativo rompeu, ou né, não transando de preservativo, e agora bateu aquela, né, neura depois. Ah, vamos juntos fazer o teste. Aí você vê que a pessoa já, lembrei que eu tenho um compromisso agora lá na República do Congo, né? Vaza. Tô brincando com coisas, porque a gente tem que ver que isso são situações cotidianas, que podem acontecer, né? A pessoa não quer, não vai, foge. Você vai a um serviço de saúde. No nosso protocolo nacional, desde que eu tô aqui, 2015, já estava lá, tá? Profilaxia pós-exposição para quando uma pessoa chega. É tomado o remédio durante 28 dias, né? 4 semanas. Depois, o mais importante é a hora de começar. Tem que começar até 72 horas, ou seja, 3 dias. Mas o ideal é começar 6 horas depois. Ou do acidente, ou da relação. É sabido que não há fundo direto para a resposta do BH aqui em Luanda. Uma vez que o fundo global, a sua resposta é subnacional. Só temos para Kwanza Sul Benguela e com a G7 também temos para o BIE. Isso não dificulta a resposta do BH aqui em Luanda? Dificulta, mas também vou aproveitar a oportunidade para contar uma coisa para todo mundo, que todo mundo precisa saber. Lembra da informação? Sim. Até como cidadão, a gente precisa saber disso, né? Vocês já devem ter lido em 1000 lugares aí, né, na internet, que a África subsaariana tinha que estar para trás da câmera ali e decidimos que vai ser X%, porque esse número eu quero, esse eu não quero. Trabalha-se muito, com muita seriedade para produzir os números, né? E os inquéritos. Então, se a gente comparar com um país irmão, por exemplo, que é Moçambique, né? Estou falando por causa da língua, da colonização, mas poderia comparar com outro, com Botsuana e etc. Moçambique, quando a gente tem 2, eles têm 13%. E esses apoios internacionais levam em conta, além da prevalência da doença, a classificação do país. Classificação que é feita por renda, né? A renda média. Então, o PIB, desculpa. Então, Angola ficou classificado acima. Moçambique está entre os países, por exemplo, que tem menor classificação no mundo. Se não me falha a memória, está entre os 10 com piores. Então, quando os financiadores fazem essa avaliação dos países, eles determinam o quanto cada país vai receber de apoio. Por quê? Porque um país como Moçambique, eles põem lá na balança, entre Angola e Moçambique. Moçambique tem prevalência alta e não tem dinheiro para sustentar o programa. Angola tem uma prevalência menor, o governo tem mais, eles dão mais responsabilidade para o governo. Então, quem sustenta a maior parte do programa de Angola é o governo de Angola. Mas sim, pode falar, tá? Tem coisas a melhorar? Todos os dias a gente está trabalhando aqui para melhorar, né? Se vocês, eles viram aqui, né? Estão aqui na sala, tá bonito esse cenário, mas é aqui que a gente come também, no computador, né? Tudo. Por quê? Porque às vezes não dá tempo, a gente trabalha bastante. Quando eu tenho financiamento para o país todo, é claro que fica mais fácil para o país, com os recursos externos, ter assistência técnica, ter distribuição de insumos, ter projetos de comunidade. Quando a gente tem menos recursos externos, ou tão focalizados só ali, né, como a gente está hoje em 3 províncias,
Em Luanda, o que a gente concentra? A gente concentra quase 1/3 da população do país. A gente concentra, então Luanda é que está pior no VIH? Não. Prevalência é proporção, né? Por isso mesmo que quem tem mais proporção é que é onde a gente tem uma doença tem mais impacto. Luanda não é a província que tem maior prevalência. Mas quando eu estou pensando em números absolutos de pessoas, se aqui eu tenho 10 milhões de pessoas, é óbvio que eu vou ter mais número absoluto de gente que precisa de tratamento, que precisa de prevenção. Precisa de insumos, né? Preservativo, de atendimento, de centros abertos e etc. Tudo é proporcional à população. Então é claro que isso faz muita diferença para nós, né? E é por isso que, identificando essa necessidade de Luanda, que é uma província, né? Não vamos esquecer, porque às vezes parece que nós estamos falando Luanda é outro país, né? Porque o Ministério está aqui, o Instituto está aqui. Não, mas Luanda é uma província, tem um gabinete provincial de saúde. E nós, Instituto, trabalhamos com todos os gabinetes provinciais de saúde, os 18 que hoje existem, né, no país. Trabalhamos com todos, assim como trabalhamos com Luanda também. Mas entendendo que não temos apoio externo para os projetos de população-chave em Luanda, e que Luanda responde por muita gente do país, e também que muita gente LGBTQIAP+, para não enrolar a língua, tem que falar paulatinamente, isso aí. O que acontece? Vem para Luanda muitas vezes, a gente argumentou isso com o Fundo Global muitas vezes. Não é que não existam pessoas trans, por exemplo, no Kwanza Sul, mas às vezes... Na coordenação, muito obrigado e até breve. Continuem a seguir as nossas páginas, Associação Iris Angola, Facebook e Instagram, por favor, até breve, tchau! O nosso canal de YouTube